Salve, salve, torcedores! Tudo bem com vocês? Aqui é o Vitor Meira, um dos editores do site torcedores.com, que vai trazer para vocês as principais notícias que foram publicadas pelos nossos colaboradores nesta quarta-feira. Bora lá, pessoal! Vamos começar com Copa do Brasil. Ontem teve a definição de 2 vagas para as quartas de finais. E foram jogos aparentemente até que tranquilos, gente. O Fluminense, que já tinha vencido o primeiro jogo por 2-1 no Maracanã, foi até Belo Horizonte para enfrentar o Cruzeiro no Mineirão. No primeiro tempo, o Fluminense dominou grande parte das ações. Só que no final dele, o Cruzeiro conseguiu igualar um pouco o jogo e foi um duelo bastante interessante. Na segunda etapa, claro, o Cruzeiro precisava do resultado, então teve que ir para cima. Mas tudo isso teve um preço. Como a gente já sabe, os times do Fernando Diniz são times geralmente bastante ofensivos, que possuem uma posse de bola maior, e aproveitou essa fragilidade que o Cruzeiro, então foi lá e conseguiu fazer 3 gols em cima da Raposa. Isso mesmo que vocês ouviram, 3 gols. E com 3-0, o Fluminense conseguiu se classificar facilmente para as quartas de final. E na outra partida da terça-feira, quem venceu novamente foi o Atlético Paranaense. Mas esse jogo foi um pouquinho mais complicado. Por quê? Jogando na Arena da Baixada, o Bahia marcou o primeiro gol. Ainda foi um golaço com o Davó de bicicleta, logo nos primeiros minutos da etapa inicial. Com isso, o time de Filipão teve que fazer uma pressão a mais em cima do tricolor da Boa Terra. De tanto pressionar, o Atlético Paranaense conseguiu empatar o jogo e no último minuto o time conseguiu virar a partida 2-1 para o Furacão na Copa do Brasil. Assim, o time paranaense avança também para as quartas de final. E agora já temos 2 times nas fases de quartas de final. E hoje teremos definições de mais alguns jogos que você pode conferir toda a repercussão aqui no torcedores.com. Agora vamos para o mercado da bola, que é uma das especialidades aqui no torcedores.com, começando pelo mercado nacional, gente. E no mercado nacional temos a revelação de que o Corinthians foi atrás de um volante argentino. Mas que volante é esse? Trata-se de Fausto Vera, do Argentinos Júnior. Quem confirmou a informação foi o próprio presidente do clube, Christian Malaspina. Ele afirmou que o Corinthians ofereceu nada mais, nada menos que 6 milhões de euros para contratar o volante argentino. Ao fazer a cotação em real, isso dá mais ou menos algo em torno de 32,7 milhões de reais. Muita grana para uma jovem revelação argentina. Além disso, o Fausto Vera também é cobiçado por um time da Europa, que é o Genk. Então, para conseguir vencer essa concorrência, o Corinthians terá uma difícil missão: ganhar de um time europeu na questão de grana. Ainda no mercado nacional temos o Cruzeiro que foi eliminado ontem pela Copa do Brasil, que a gente já mencionou aqui nesse resumo. Deve ir atrás de Ricardo Goulart, que acertou a sua rescisão junto ao Santos. Então o jogador está livre no mercado e pode ser um reforço para a Raposa para a disputa da Série B. E você, torcedor do Cruzeiro, o que você acha dessa possível contratação do Ricardo Goulart? Já que falamos do Corinthians, vamos também falar um pouco de Palmeiras, mas com uma notícia relacionada ao Barcelona. Do que se trata? Muito bem, o Barça está interessado em contratar o volante Danilo. Por isso, os catalães já estão em contato com o volante, tentando convencê-lo de ir para o clube catalão. O Palmeiras deve endurecer as negociações, então o Barcelona também já estaria conversando com o Verdão para poder amolecer um pouco o coração da Leila Pereira. Atualmente, a multa contratual de Danilo está na casa de 100 milhões de euros, ou seja, mais de 535 milhões de reais. É claro que o Barcelona não vai pagar toda essa grana, então ele já cogita pagar algo em torno de 25 milhões de euros. O Palmeiras diz que aceita negociar Danilo por um valor de 35 milhões de euros. Então a gente ainda tem um gap aí de 10 milhões de euros que os dois clubes devem negociar. Além disso, o Barcelona, sabendo que o Palmeiras disputa as principais competições aqui na América do Sul, estaria disposto de contratar o jogador apenas após a Copa do Mundo. Será que vai dar negócio entre os dois? Se a gente fala de Barcelona, temos que falar também de Real Madrid, não é mesmo? Os merengues estão planejando contratar algum atacante para jogar junto com o Vinícius Júnior. Como que vai ser essa operação? Continue com a gente para você entender. Muito bem, o Real Madrid pretende contratar mais um atacante para ajudar o Vinícius Júnior no ataque. Há 3 opções na mesa de Florentino Pérez. Quais são elas? O atacante Nkunku, do RB Leipzig, Gnabry, do Bayern de Munique, e Alexander Isak, da Real Sociedad. Qual que é a situação dos 3? O mais possível, por enquanto, de acordo com o que foi apurado pelos nossos jornalistas e colaboradores aqui do torcedores.com, é a contratação do Nkunku. Por quê?
O Nkunku tem um valor de mercado avaliado em 60 milhões de euros. É um jovem atacante, se destaca na Bundesliga e é uma opção para o Real Madrid conseguir ter retorno tanto financeiro quanto esportivo com ele. Há um único porém, que geralmente o RB Leipzig é um pouco duro nas negociações e o Real Madrid avalia se vale realmente a pena em fazer essa contratação. A segunda opção seria a de Gnabry do Bayern de Munique. Apesar de Gnabry ser um dos principais jogadores do clube bávaro, a sua contratação pode ser feita porque há apenas um ano de contrato entre o Bayern de Munique e o atacante. Então, o Real Madrid tem essa margem de um contrato curto de poder aproveitar e pagar um valor um pouco abaixo do mercado. Uma vez que daqui 6 meses, o ponta esquerda ele pode negociar um pré-contrato com o Real Madrid e não liberar nenhum tipo de dinheiro para o Bayern de Munique. Então essa negociação pode ser um pouco mais tranquila. E por último, o atacante da Real Sociedad. Ele é visto como que tem o maior potencial, entretanto, por ele já estar adaptado à La Liga, o seu valor de mercado também é maior, gira em torno de 90 milhões de euros. Dessa forma, o Real Madrid está pensando em contratar um desses 3 jogadores, mas tem que avaliar bem tudo certinho para ver se vai rolar a contratação de um deles. E para encerrar o nosso boletim aqui do torcedores.com, vamos falar de PSG. O clube francês, que está em meio a uma turbulenta reformulação, está próximo de 3 jogadores, de acordo com o jornal L'Equipe. E quais são esses jogadores? Se tratam do zagueiro Skriniar, Inter de Milão, Ekitike do Reims, Scamacca do Sassuolo e Renato Sanches do Lille. Então, 3 destes 4 jogadores estão mais próximos de ir para o PSG. Lembrando que o clube francês fez apenas uma contratação nessa janela, que se trata do meia Vitinha, que estava no Porto. Assim, o PSG ele tem que se reforçar ainda mais. Já visto, o time já perdeu mais de 10 jogadores pensando nesse processo de reformulação. E então, torcedores, o que vocês acham dessas possíveis contratações do PSG? Muito bem, este foi o resumo de notícias aqui na TV Torcedores, com as principais informações publicadas pelos nossos colaboradores em nosso site. Se você gostou do conteúdo, das informações, você também pode ir lá no nosso site torcedores.com para se atualizar com as principais informações do dia no mercado da bola e também sobre o mundo dos esportes. Gostou do nosso conteúdo? Dê um joinha, por favor. E qualquer coisa, comentários, cornetagem, elogios, críticas podem ser feitas aqui embaixo. Isso foi tudo. Até o próximo resumo de notícias aqui do Torcedores. E eu fui!